vamos começar o módulo 6 e dessa vez nós vamos tratar sobre as avaliações externas e o papel que ela tem no contexto escolar. As perguntas que faremos são as mesmas de alguns módulos anteriores, não é? E sempre a primeira pergunta que você vai observar é sempre relacionada à importância da nossa formação e o contexto do ensino e aprendizagem. Por quê? Porque a avaliação está relacionada com todo esse processo. Então, não é só uma discussão que marca uma posição, mas também nos remete a entender o significado do sucesso da avaliação da aprendizagem para as crianças. Nesse contexto, as situações problemas, elas nos ajudarão a entender como que os professores veem os seus alunos. Qual é a relação da avaliação com esse processo de aprendizagem? O que ocorre na escola? Como que as discussões sobre avaliação interna e externa ocorrem? E de que maneira nós podemos investir e entender as políticas públicas que estão vinculadas a este tema da educação básica brasileira. Da mesma maneira como vocês fizeram nos outros módulos, nós trazer outros temas, como que nós, educadores, como que usam os resultados da avaliação, por exemplo, para melhorar a escola, para pensar um projeto político-pedagógico da escola coerente com as ações de avaliação, de que maneira uma avaliação externa em larga escala, como a do Brasil, contribui para a gente atender as nossas metas e os nossos objetivos na escola. Então, essas avaliações em larga escala, uma sistematização, para a gente pensar esse processo todo de aprendizagem, para isso nós estamos indicando a leitura de um texto que trata desse tema, escrito pela professora Adriana Bauer, pelo professor Ocimar e pelo professor Romualdo, que são especialistas nessa área de avaliação e dos indicadores das avaliações externas e como que nós podemos trabalhar esses resultados para melhorar a escola, para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, portanto, para melhorar nossas práticas pedagógicas. Então, nesse sentido que nós estamos propondo esses textos, mas também entender de que maneira que nós podemos trabalhar, e essa é uma pergunta que vocês vão ter que discutir no fórum, e de que maneira nós vamos trabalhar para entender a importância das avaliações externas nesse processo. Vejam que a gente tem sempre repetido a palavra processo de aprendizagem dos alunos. Por quê? Porque quando a gente trabalha, não é, no contexto escolar, claro que o ensino está vinculado a esse processo. Por que eu ensino dessa forma, como eu ensino, quais são as minhas escolhas de conteúdo, mas principalmente eu preciso saber da coerência que existe entre o que eu ensino, o que eu faço, como eu faço e qual é a relação que tem com essas avaliações. Então, se a gente pensa numa avaliação tipo SAEB ou SARESP, que tipo de pergunta que eles fazem, como que a interdisciplinaridade aparece nas perguntas, quais são os indicadores que nós temos, o que eles estão nos dizendo sobre o desempenho dos alunos, não é? A proficiência que o aluno tem numa determinada área, por exemplo, em cálculo numérico ou numa discussão a respeito da língua portuguesa, numa interpretação de textos, enfim, de que maneira nós avaliamos os alunos a partir desses indicadores externos e como que nós trazemos essas questões para o projeto pedagógico e para as reuniões pedagógicas, de maneira que não fique só atrelado à melhoria da escola no geral,
do ponto de vista de bônus, do ponto de vista de uma ação de política pública geral, mas que a gente reflita de fato o porquê que os alunos aprendem e por que alguns alunos não aprendem. Então, essa é a discussão que a gente faz para pensar a justiça, para pensar as questões da igualdade. E aí que esse também é o eixo que vai conduzindo essa disciplina. Então, nós estamos falando de avaliação, mas o tempo inteiro, como eu já disse nos módulos anteriores, a gente vai estabelecendo determinadas relações com o contexto escolar de uma maneira mais ampla, não é? Analisar, por exemplo, qual é o impacto da avaliação. Como é que eu posso pensar essas perguntas do módulo e relacionar isso com o que acontece com esses indicadores? Então, por exemplo, a gente pega um indicador que mostra que os alunos não têm uma proficiência na leitura, né? E o que eu vou fazer na escola? Por exemplo, eu vou continuar com a biblioteca fechada ou eu vou abrir a biblioteca para os alunos terem acesso aos livros e, com isso, a gente estimular a leitura? Isso faz parte de uma política pública, mas também faz parte de uma visão que eu tenho a respeito do papel que a escola tem em oferecer aos alunos condições para que eles aprendam a ler e a escrever. Ora, é na escola, principalmente quando se trata da escola pública. Então, é muito sério a gente entender que esse papel da avaliação externa e mesmo da avaliação da aprendizagem interna da escola, ela não vem só para garantir uma política pública, ou um sucesso, ou um índice, ou um bônus, alguma coisa assim. Ela vem no sentido da gente traduzir essas informações e, com isso, a gente melhorar a ação pedagógica para que o aluno tenha uma boa aprendizagem. Então, eu espero que vocês, com esse conjunto de textos que vocês têm, com esse conjunto de vídeos que vocês têm, analisando todo o contexto das avaliações, que vocês pensem, não é, numa maneira de possibilitar a resposta dessa pergunta do fórum de discussão. Qual a importância das avaliações para entender os processos de aprendizagem dos nossos alunos, não é? E por como que nós percebemos se está tendo fracasso ou não. Então, com isso, a gente consegue dar uma dimensão muito maior para o papel da avaliação e para o papel das discussões, dos indicadores e da forma como as políticas públicas de avaliação se inserem no contexto escolar. Eu espero que vocês tenham compreendido e que tenham um bom estudo a respeito das avaliações externas.